Estamos de volta. Hoje é um dia muito importante, dia de conscientização, dia 10 de novembro. Você sabe que dia que é? Hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez e a OMS chama atenção para os cerca de 400 milhões de pessoas no mundo que sofrem de alguma perda auditiva. Dessas 400 milhões de pessoas, quase 38% estão acima dos 65 anos e 8% são crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. Olha que interessante, gente. No Brasil, a perda auditiva é uma das deficiências mais comuns. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, estima-se que mais de 2 milhões de brasileiros têm deficiência auditiva severa. Entre esses, cerca de 344 mil são surdos. Então, olha, a cada 1.000 recém-nascidos, 3 já nascem com perda auditiva. Mas eu sei que esses números podem causar alarme e tudo mais, mas nem tudo está perdido. Hoje a gente vai conversar com a otorrinolaringologista, doutora Fernanda Bairão, para aprender alguns cuidados simples que podem nos ajudar a prevenir perdas irreversíveis à audição. Assunto super importante, viu? Mas a sua participação é imprescindível aqui no programa. Nosso WhatsApp está aberto para você mandar aquela sua mensagem. Você tem dúvida sobre deve limpar o ouvido com haste flexível, não deve? Devo lavar o ouvido? Se entra água no ouvido, isso pode causar surdez? Como é que é essa história de perda auditiva? Quais são as suas dúvidas? Manda aqui pra gente, que na medida do possível, vamos trazer para especialista de hoje. Nosso WhatsApp é o seguinte, 12 982 66 0004. Tá sempre passando o número por aqui na tela, aqui embaixo, nesses dizeres aqui, tem sempre o nosso número, mas você também pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui e você também vai ser direcionado para fazer a sua pergunta para o nosso WhatsApp. Combinado? Fala o seu nome, de onde você está falando, para que a gente saiba, então, para que a gente possa representar bem aqui a sua pergunta. Doutora Fernanda, muito obrigada pela participação hoje aqui no Vida e Saúde. Prazer enorme estar falando contigo sobre esse assunto muito importante, doutora. Obrigada, viu, por aceitar. Eu que agradeço o convite mais uma vez. É sempre um privilégio poder falar para as pessoas, para que haja educação em relação aos diversos assuntos que vocês abordam, né? Sim, com certeza. Doutora, existe mais de um tipo de surdez, é isso? Você podia falar para a gente quais são os principais tipos? Sim, a surdez, na verdade, surdez é um termo popular, né? Quando a gente fala do termo médico, a gente usa o termo perda auditiva, né? Certo. Então, existem 3 tipos de perda auditiva. A perda auditiva condutiva, a perda auditiva sensório-neural ou neurosensorial e a perda auditiva mista, que é uma combinação dessas duas. A perda auditiva condutiva, ela acontece quando ocorre uma perda da chegada da onda sonora mecânica até a orelha média, lá no último ossinho da orelha, no estribo. Aí de lá para dentro, daí para dentro, quando você tem a transformação desse impulso sonoro numa onda elétrica, uma onda mecânica que vai virar uma onda elétrica, a gente tem a perda neurosensorial. Então, quando a onda está lá na cóclea, que é o órgão auditivo, ou no nervo auditivo, a gente tem uma perda neurosensorial. E a mista é quando você tem comprometimento global, tanto da chegada do som, quanto da transformação e propagação da onda sonora elétrica. Todos os tipos de perda ou de dificuldade auditiva são considerados surdez ou perda auditiva, doutora? Não, nós classificamos a audição de acordo com a intensidade que o paciente escuta. Então, é feito um exame que chama audiometria e de acordo com a aferição, né, da acuidade auditiva do paciente, nós classificamos. Então, por exemplo, a população ela tem uma média de audição em 0 decibéis. 0 decibéis é o zero da população. Até 20 decibéis, a gente não considera perda, ainda é uma audição normal. Depois disso é que começa a haver uma classificação de perda auditiva em graus, né? Leve, moderada, grave e profunda.
Agora, existem vários fatores que podem causar a perda auditiva. Queria que você falasse um pouquinho, por exemplo, de um fator simples e que pode até ser temporário. Cera de ouvido, por exemplo, em excesso. Tem pessoas que produzem mais e que podem ter perda auditiva por esse excesso de cera, doutora? Sim, o excesso de cera acumulando ali e fechando totalmente o conduto auditivo, ele pode fazer com que o paciente tenha um abafamento, vamos dizer assim, de até 60 decibéis da audição. Para você ter ideia, uma conversação ela é no nível de 50, 55, então se tiver com o conduto totalmente ocluído, o paciente às vezes não escuta mesmo, ele fica... É que normalmente é de um lado só, o mais comum, né? Então o outro lado acaba se responsabilizando e compensando. Mas pode acontecer dos dois lados ao mesmo tempo, e aí o paciente realmente vem para o consultório rápido, porque ele fica incomodado. Mas é transitório, obviamente. A hora que você tira a cera, reverte o problema sem sequela nenhuma. Que bom, nesse caso, que bom que tem essa reversão rápida. Agora, existem alguns problemas de saúde que podem afetar diretamente a audição já do bebê. Doenças, por exemplo, que a mãe adquire durante a gestação que podem afetar essa audição do bebê. Fala pra gente rapidamente sobre as principais doenças que poderiam trazer prejuízos para o bebê, doutora. Olha, a infecção mais comum que causa perda auditiva é a rubéola. Então, quando a mãe tem rubéola na gestação, principalmente no comecinho da gestação, né? Por isso que é importante a vacinação da rubéola. Geralmente o paciente pode nascer com perda auditiva. Ele não nasce com mais nada, muitas vezes a criança nasce bem, sem nenhuma síndrome, ou pode ter a síndrome da rubéola congênita com outras más formações, mas pode perder a audição. E alguns vírus parecidos, como o citomegalo ou uma infecção por toxoplasmose, né, que é um parasita, então também pode causar perda auditiva congênita. Agora eu queria saber o seguinte, doutora. Alguns ruídos são muito agressivos para o ouvido. Por exemplo, se uma pessoa chegar e gritar no ouvido de outra pessoa, essa pessoa que recebeu o grito, ela pode ficar surda? Ou estou falando de grito, né? Mas pode ser um outro barulho súbito, muito alto. Isso pode trazer uma lesão, causando perda auditiva? Pode acontecer um trauma acústico. E aí o paciente pode ter uma perda transitória ou até mesmo uma perda ali permanente. Mas é raro. Tá? Geralmente o paciente tem uma perda transitória. Por exemplo, um show, às vezes a gente vai em um show, concerto de música, né? E pode acontecer de voltar para casa escutando menos, é bem frequente isso. Olha um rojão, um fogo de artifício, pode acontecer. Legal, mas isso é bom também evitar essa agressão, né, doutora? Quero saber o seguinte. Muitas pessoas reclamam daquele zumbido no ouvido, que ele pode vir de diversas maneiras. Pode ser um assovio, pode ser um zumbido, pode ser aquele barulho como se fosse de corrente elétrica passando. Isso pode já indicar um começo de perda auditiva ou até uma perda auditiva já instalada? Pode. O zumbido, frequentemente, ele é um indicativo de perda auditiva. Então, um paciente, quando vem com queixa de zumbido, geralmente nós pesquisamos a audição dele. Nós fazemos audiometria, sim. Muito bem, doutora. Agora eu queria conversar um pouquinho contigo, queria que você falasse pra gente sobre alguns cuidados que a gente precisa ter para prevenir, para combater a surdez ou a perda auditiva. Eu vou começar aqui, olha, falando dessa questão interessante, que é respeitar um espaço ou intervalos de repouso sonoro. Principalmente quem mora em cidades grandes, principalmente quem trabalha em ambientes barulhentos, com máquinas, com bastante barulho. Por que, doutora, que esse repouso sonoro é tão importante? Toda vez que o paciente fica exposto a um som com uma intensidade alta, ele pode ter lesão das células dentro da cóclea, né? E essa exposição, esse dano celular que acontece, ele tem relação tanto com o tempo de exposição quanto com a intensidade do som. Então, se o paciente ficar muito tempo exposto, a tendência é que ele tenha um dano, é maior essa tendência. É como se ele... Seria como se ele fosse meio que acostumando com aquele barulhão e perdendo a sensibilidade para barulhos, para ruídos menores, doutora? Isso, ele vai tendo uma lesão celular mesmo. Então, na verdade, ele vai perdendo a audição.
com o passar do tempo, normalmente as perdas elas começam nas frequências mais agudas, então elas não são tão perceptíveis na fala. O paciente consegue escutar bem a fala, mas ele pode, por exemplo, ter um zumbido ou não. E quando essa lesão vai aumentando, você vai perdendo mais células, aí clinicamente o paciente tem uma dificuldade mesmo. E aí quando você vai fazer o exame, geralmente o paciente já perdeu, né? Olha aí. Então é importante a prevenção, por isso que em empresas que têm ambiente de ruído, existe toda uma legislação e um cuidado, uso de equipamentos de segurança, os abafadores, né? Tem que fazer, não pode ter turno maior do que determinadas horas de acordo com a intensidade do ruído ambiental, tem que fazer um intervalo, muitas vezes no meio do turno, sair daquele ambiente, tudo isso já é bem determinado e estabelecido. Muito legal você falar disso, porque era exatamente sobre isso que eu ia falar. Olha, usar os protetores auditivos quando recomendado. Não é frescura, gente, é necessidade baseada em estudos. Já se percebeu que é muito mais barato você... Estou falando mais barato porque o governo acaba pensando assim, né? Mas é muito melhor a gente prevenir os problemas fazendo os cuidados diários, quando recomendados, com protetores auditivos, por exemplo. Isso mesmo. A perda auditiva induzida pelo ruído, ela é uma perda neurosensorial, é uma perda que não tem retomada, não tem tratamento, não tem recuperação. Tá. Então, precisa prevenir. Um outro problema também que a gente pode evitar é ficar longe de problemas, objetos pontiagudos perto do ouvido, crianças, por exemplo, que também... Ficar atento, né? Crianças, às vezes, gostam de colocar objetos dentro do ouvido. Falando nisso, até parece que chegou uma pergunta sobre isso. Vamos trazer aqui na tela, doutora. Olha aí, é anônima. Eu sinto muita coceira no ouvido e às vezes coço com um grampo de cabelo porque não para de coçar de jeito nenhum. Quais problemas isso pode causar e como posso evitar que coce tanto? Olha aí que pergunta interessante, porque eu acho que representa muita gente, doutora. Sim, é um motivo frequente de consulta. Bom, se estiver coçando e estiver incomodando, o ouvido precisa ser examinado para determinar a causa dessa coceira para ser tratada, né? Então, precisa ver um otorrino o quanto antes. O fato de você coçar com um objeto pontiagudo traz um risco de um trauma na pele do canal auditivo. Esse trauma, ele pode propiciar uma infecção ali, então o paciente pode ter um quadro com muita dor, mal-estar e vai ter que fazer um tratamento. E ele pode chegar até a perfurar o tímpano, a ter um deslocamento dos ossinhos da cadeia lá dentro do ouvido, da cadeia ossicular, e ter até uma surdez, de repente, que seja mais difícil de tratar, sabe? De você ter que, às vezes, tratar com cirurgia mesmo, reposicionar os ossículos da cadeia ou fechar uma perfuração que não se fechou sozinha por conta de um trauma. Então, precisa tomar cuidado, né? A gente costuma dizer para os pacientes que se Deus fez o nosso dedo mindinho maior do que o buraco do ouvido, é porque não precisa enfiar nada lá para limpar, para coçar. Então, tem como cuidar sem se machucar, tá bom? Olha que interessante, porque justamente eu ia falar sobre isso agora, ó, doutora. Usar as hastes flexíveis com cuidado. Tem otorrino que nem indica o uso, né, doutora? Tem otorrino que contraindica, dá bronca no paciente quando o paciente diz que usa cotonete, a haste flexível. Tem uma interação sobre isso, doutora. Chegou uma pergunta sobre isso, vamos ver. A Maricélia, de Itapevi. É verdade que faz mal usar hastes flexíveis? Se sim, qual a maneira correta de limpar o ouvido? Bom, a haste flexível, ela não é uma vilã, né? Ela tem um propósito. Ela foi desenvolvida, na verdade, em relação aos cuidados de limpeza de orelha, para limpar aqui por fora, né? Então, essas curvinhas da orelha ou aqui pertinho, quando você vê a cera saindo, você pode usar, né? Ela é até bem gordinha, a cabecinha dela, justamente como proteção. Então, não pode enfiar lá dentro, você pode empurrar a cera para dentro. E a cera tem um mecanismo de soltura, que ela vai sendo produzida, ela é produzida quase aqui fora, onde tem aqueles pelinhos. E aí ela é produzida, ela vai aglomerando e ela solta em pelotes. Então, isso é absolutamente normal. Não precisa ficar naquela tentativa, né, de tentar limpar tudo. É importante ter um pouco de cera dentro do ouvido. Ela tem o papel dela, ela é bactericida, fungicida, ela protege. Então, não precisa tentar tirar tudo. Nada claro de neura. Não, nada de neura. Mas tem alguns pacientes que produzem muito, então precisam ir ao especialista para fazer a remoção sem trauma, né?
Olha, com certeza essa recomendação é imprescindível, não é porque a doutora otorrino aqui não, mas realmente já pensou perder um bem tão valioso quanto a sua audição? Vale a pena investir, fazer uma consulta, checar se está tudo bem, essa coceira não tá legal, está sentindo um zumbidinho? Vai atrás do especialista, porque é um investimento necessário para a sua saúde em geral. Esse próximo aqui, doutora, é bem interessante porque tem gente que não faz essa relação. Evitar a automedicação. O que isso tem a ver com prevenção de surdez? Pois é, Peru. Muitas medicações de uso corriqueiro até, elas são tóxicas para o ouvido, para a cóclea. Então, a automedicação, ela pode fazer com que o paciente tenha um dano celular auditivo irreversível, muitas vezes desnecessário. Então, o médico, ele, quando escolhe uma medicação para dar para um paciente, ele pensa nisso também, né? Nos efeitos colaterais, no uso prolongado. Então, por exemplo, uma medicação que a gente acha que não tem problema nenhum, anti-inflamatório. Então, né, a população tem acesso fácil ao anti-inflamatório. Então, é uma medicação bem ototóxica, né? Então, precisa ser administrada com cuidado, de preferência com uma prescrição médica. Tá, legal. Olha, doutora, essa última recomendação aqui para prevenção é evitar os ambientes com som forte, de forte intensidade. Justamente aqueles shows, aqueles ambientes que realmente a gente... que vão em casa também, às vezes, né? Sobe o som lá no alto, tá curtindo ali, mas sem perceber que tá atrapalhando a vida dos outros. Também tem que ter respeito e cuidado, cuidado. Agora é o seguinte, doutora, a gente falou bastante sobre prevenção de combate à surdez, mas eu queria saber, e aquela pessoa que de repente teve um trauma, seja de repente não conseguiu respeitar isso aqui, ou acidentes acontecem, existe tratamento para perda auditiva? Sim, existe tratamento. Não existe cura, muitas vezes, dependendo da causa da perda, mas existe tratamento. Aí o tratamento, claro, aborda a causa da perda. Então, por exemplo, a cera, como nós comentamos, é só remover que resolve. Uma infecção de ouvido, nós tratamos, ela resolve. Mas existem perdas que são irreversíveis, como, por exemplo, a exposição ao ruído. Então, esses pacientes podem ser tratados com aparelhos auditivos ou alguns aparelhos mais sofisticados, muitas vezes dependendo do grau de perda, o implante coclear, né? Alguns aparelhos até de introdução cirúrgica, vamos dizer assim. Mas existe tratamento. Legal, tem que ficar, andar ali junto com o especialista. Agora é o seguinte, envelhecer, as nossas células vão envelhecendo, isso também vai causar perda auditiva naturalmente, que pode ser acompanhada e corrigida sempre que possível, com várias possibilidades. Agora parece que chegou mais uma interação que eu queria trazer aqui para a doutora, nesse momento na tela. Josivânia Martins pergunta o seguinte: quando entra água no ouvido, isso pode causar alguma inflamação que leve à perda da audição? Doutora Fernanda, essa é uma pergunta interessante. Criançada tá aí, o verãozão tá chegando, mar, piscina. Em geral, não. Então, as infecções de ouvido, elas acontecem por entrada de água ou por resfriados. Elas acontecem na parte mais externa do ouvido, né? Até a orelha média. Então, raramente elas causam uma lesão irreversível na cóclea, tá bom? Pode ficar tranquila. E é comum de criança, né? Criança costuma ter infecção de ouvido mesmo. Mas quando entra, é interessante procurar o otorrino, né, doutora? Isso. A água, se for só água, a água evapora, sai e o paciente volta a ouvir. Às vezes o que acontece, que a gente vê muito no verão, é porque tem excesso de cera. Então, a água fica presa lá dentro. Então, isso pode causar uma otite externa, que a gente chama, que é uma infecção no conduto auditivo. Tá. Isso é comum no verão. Realmente, nada de cutucar o ouvido. Vamos combinar aqui agora. Quero agradecer aqui a participação da doutora Fernanda Bairão, otorrino, que participou aqui do Vida e Saúde. Se você quiser rever essa conversa, tá tudo lá no YouTube. Mas, doutora, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, viu? Eu agradeço mais uma vez e bom programa para vocês aí. Obrigada, até a próxima. A gente está lançando para esse mês de Novembro Azul a nossa campanha Vida e Saúde contra o Câncer. A gente já fez em outubro para o câncer de mama, mas agora é a vez do Novembro Azul. Então, você que quer participar dessa nossa campanha,
postando a sua foto com esse filtro bacana, dando suas dicas. O que você faz para se cuidar, para cuidar aí do seu marido, dos seus filhos? Eu sei que a mulher ajuda muito nesse cuidado, leva o médico para o especialista muitas vezes. Então, ajuda a gente fazendo parte dessa campanha. Acesse o nosso perfil no Instagram, @VidaESaúdeNT. Depois, clica ali no ícone de efeitos especiais, que é aquele rostinho com umas estrelinhas. E aí vai aparecer um vídeo meu fazendo uma demonstração usando esse filtro. É só clicar lá em experimentar e tirar a sua foto, marcando a gente lá nas suas postagens. Combinado? Marca lá, @VidaESaúdeNT, para aparecer aqui na telinha do Vida e Saúde. A gente está junto realmente no combate ao câncer aqui, cada programa trazendo aqui dicas alimentares, dicas com especialistas de atividade física. O cuidado da saúde física, mental e espiritual faz toda a diferença na prevenção do câncer. Bom, a gente faz um rápido intervalo. Na volta. Se prepara aí porque vai ter aulão HIIT com o personal trainer Marcelo Seito aqui. Corre, porque você tem aí 4 minutinhos para arrastar o sofá, colocar aquele tênis e participar junto com a gente desse aulão. E ainda hoje tem essa salada de maionese saudável para fazer aqui no Vida e Saúde junto com você. Sai daí não, a gente já volta.